Fala, empreendedor. Tudo bem com você? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar, vou te ensinar como elevar o lucro de sua empresa, integrando estratégias em vendas online ao seu negócio. Eu preparei um conteúdo bem bacana aqui para você, onde eu vou basear tudo que eu vou falar em três grandes pilares que são planejamento do negócio, planejamento do lucro e planejamento de campanhas. Então, o que é que acontece? O que é que eu tenho percebido muito por aí, conversando com várias empresas? Que as empresas, elas esquecem que antes de qualquer coisa, já existe uma estratégia do negócio. Então, muitas empresas até dizem que estão fazendo um trabalho na internet, mas elas esquecem que antes de qualquer ação direcionada para o marketing digital, elas têm que dar um passo para trás e voltar-se para o seu próprio negócio. No que é que você tem que focar? Toda e qualquer empresa, no final das contas, tem por objetivo final uma única coisa: vender. Agora, para vender, a empresa ela deve assumir o papel de resolver algum tipo de problema pelos quais as pessoas passam. Então, uma coisa que eu costumo falar é que o empresário, ele nada mais é do que um solucionador de problemas. Então, toda empresa tem que focar nas vendas. Toda e qualquer estratégia que a empresa estabelecer tem que ser direcionada, focada para vendas. O que acontece é que a maioria das empresas, elas não alinham as estratégias em vendas online com as estratégias do seu negócio. Então, criam várias estratégias, várias ações que são desconexas com as estratégias do próprio negócio. E o que acontece é que isso acaba gerando uma incongruência na mente do seu consumidor, na mente do seu público e, consequentemente, os resultados que eles querem atingir, que eles têm por objetivo, por meta, acabam não sendo alcançados. Então você até ouve empresários afirmando que a empresa já está no mundo digital, mas a verdade é que estar nas mídias sociais e ter um site não significa fazer marketing digital. É isso mesmo que você ouviu. Estar nas mídias sociais e ter um site significa apenas estar nas mídias sociais e ter um site. Ponto. Então eu vou falar sobre cada um desses pilares aqui, que eu fiz de uma forma organizada para que você tenha um melhor entendimento. Vamos começar com o planejamento do negócio, onde toda empresa precisa, primeiro, saber qual o posicionamento que ela deve, que ela quer assumir na mente do consumidor, qual o posicionamento que ela quer assumir no mercado. Então, três coisas, três variáveis estão envolvidas no posicionamento da empresa: a mensagem, a propaganda e a comunicação. Qual é a mensagem que você quer passar para o seu público-alvo? Qual a mensagem que você pretende, que você deseja passar, que fique na mente do seu público-alvo? Qual será a mensagem que de fato você tem passado? A propaganda é nada mais que a propagação dessa mensagem. Então, qual é a mensagem que está sendo propagada no mercado? Será que é a que você deseja? É isso que todo empresário deve pensar no início. E a comunicação é nada mais é que tornar algo comum. Então, você gera um posicionamento, trabalha a sua mensagem, faz a sua propaganda, mas de uma forma que haja identificação com o seu público-alvo. A segunda variável, produtos e serviços. Então, qual o problema que a sua empresa se propõe a resolver? Quando você pensa no seu produto, no seu serviço, qual o problema que ele se propõe a resolver? Então você deve pensar no seu consumidor, nas pessoas que vão comprar o seu produto ou que vão contratar o seu serviço. Quais são as necessidades, quais são os desejos, qual a situação em que essa pessoa se encontra. No que diz respeito a processos, o que você tem que pensar é no fluxo de vendas da sua empresa. Então, como as pessoas conhecem o seu produto e serviço? Qual o caminho que elas percorrem para realizar a compra? Como a empresa mantém relacionamento com esses clientes? Então, o que é que você percebe aqui? Você percebe que no planejamento do seu negócio existem três variáveis que são muito importantes e que todo empreendedor, todo empresário ele deve se atentar, que é no que diz respeito ao posicionamento, no que diz respeito aos produtos e serviços propriamente ditos e os processos. Então, qual o posicionamento, como é que você quer ser conhecido pelo seu público,
quando falarem o nome da sua empresa, o seu nome enquanto uma autoridade em determinado assunto, o qual a mensagem que você quer que seja passada na mente do seu público. Quando se fala em produto e serviço, você tem que pensar no seu consumidor, quais são as necessidades, quais são os seus desejos e qual a situação em que ele se encontra. Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que a gente prestou uma consultoria e essa empresa é ligada à área de saúde, saúde e bem-estar. Acontece que essa empresa, ela atualmente trabalha com um dos produtos que ela trabalha, ajuda as pessoas a diminuírem o estresse, a reduzirem fadiga, a aumentar a disposição, clareza mental. Um produto muito bom, mas que quando você perguntava ao empresário o que é que ele vendia, ele falava que vendia simplesmente suplemento. Eu vendo um suplemento vitamínico onde eu resolvo, o meu produto resolve isso, isso e aquilo. Só que o produto, ele é bom, ele até pensou nas necessidades, desejo, talvez não tenha pensado tanto na situação em que o público dele se encontra, mas ele se esqueceu de trabalhar muito forte isso aqui. Então o que foi que nós fizemos? Nós trabalhamos o posicionamento desse produto. E em vez de simplesmente vender suplementos, ele passou a vender a possibilidade de as pessoas, mesmo depois de trabalharem o dia todo com muita correria, ainda assim teve disposição para trabalhar nos seus sonhos e cuidar da sua família com toda a disposição que ele precisa, com todo o vigor que ele precisa. De cara, você já percebe uma mudança no posicionamento desse produto ou desse serviço no mercado. E aí, depois que o empresário ele trabalha muito bem o posicionamento, que ele define quais são os seus produtos, serviços, o que é que os produtos ou serviços se propõem a resolver, então ele precisa pensar nos processos, qual o fluxo de vendas desse produto e desse serviço. Porque de nada adianta ele trabalhar um bom posicionamento, ele saber quais são as necessidades, desejos e a situação em que se encontra o consumidor, se ele não tiver um bom fluxo de vendas. Se as pessoas não chegarem ao seu produto ou ao seu serviço, se elas não tiverem um caminho ou vários caminhos que as levem ao mesmo objetivo, que é chegar a esse produto ou serviço, e se ele não souber manter, se ele não mantiver um bom relacionamento com esses clientes depois da compra. E aí nós chegamos no segundo pilar, que é o planejamento de lucro. E o que é que acontece? Uma coisa que eu vejo que a grande maioria dos empresários não trabalham é qual a meta de lucro da sua empresa. E eles não se atentam que lucro não é o que sobra, mas o que eles querem. Lucro é o que eu quero, lucro é o que eu tenho de objetivo, lucro é o que eu tenho de meta. Então, o empresário deve trabalhar meta de lucro anual para a sua empresa e diluir isso em meta de lucro mensal, meta de lucro diário. Depois de estabelecer a meta, eles precisam desenhar as estratégias necessárias e aplicar as ações que os levarão ao atingimento dessas metas aqui. Um outro fator é qual a estratégia da empresa para se manter lucrativa. E lucro é receita menos despesa. Uma coisa que as empresas precisam trabalhar fortemente são vendas recorrentes, ou seja, manter um fluxo de caixa positivo. A grande maioria das empresas está passando por um problema muito sério no fluxo de caixa, no seu fluxo de caixa. Elas não conseguem manter um nível de vendas recorrentes, elas não conseguem manter um nível de vendas diárias. Então, você precisa estabelecer estratégias para que essa meta de lucro, que é receita menos despesa, ela venha a ser construída através de vendas recorrentes, de vendas diárias. Um grande desafio das empresas hoje está em aumentar o seu faturamento sem necessariamente aumentar os gastos. E uma coisa que eu digo para você é que através do marketing digital você tem a possibilidade de trabalhar esses 3 itens aqui, que é fazer novas ofertas de vendas aos mesmos clientes, ou seja, vender o mesmo produto ou serviço de várias formas diferentes. Você pode fazer várias abordagens vendendo para quem disse não a você, e você pode criar novos produtos identificando oportunidades.
Então, por exemplo, uma grande dificuldade do empresário, seja na sua estratégia offline, seja na sua estratégia online, é tentar vender para a mesma pessoa mais de uma vez, sejam pessoas que compraram e ofereceram um novo produto, sejam pessoas que disseram não da primeira vez e você trabalhar uma abordagem diferente. Esse é um grande desafio, principalmente porque o que a gente observa é que muitas pessoas estão hoje trabalhando o que elas dizem, o que elas acham ser uma estratégia assertiva de marketing digital, mas que na verdade elas constroem um funil de vendas, que elas chamam de funil de vendas, e que roda muitas vezes no piloto automático, mas que contém apenas uma abordagem. E aí o que é que acontece? As pessoas começam a receber a mesma abordagem várias vezes e aquilo desgasta a sua lista de e-mail, aquilo desgasta as pessoas que fazem parte do relacionamento com a sua empresa. Então existe a possibilidade de você trabalhar várias abordagens para vender para as pessoas que disseram não, para tentar vender o mesmo produto ou serviço diversas vezes. Então, existem estratégias que te ajudam a vender o mesmo produto ou o mesmo serviço de várias vezes, com várias abordagens, porque estudos mostram que as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas não compram um produto ou serviço da primeira vez que é oferecido. Por isso é importante que você tenha várias formas de vender o mesmo produto ou o mesmo serviço para pessoas que te disseram não da primeira vez. E aí nós vamos para o último dos pilares aqui, que é o planejamento de campanhas. Então, depois que você define o seu planejamento de negócios, sabendo qual é o seu posicionamento, qual a mensagem que você vai passar, a mensagem que você vai passar na mente do seu público, qual a propaganda que você vai utilizar e de que forma você vai se comunicar com esse público, que você estabelecer o seu produto ou seu serviço de acordo com as necessidades, desejos e situação em que o seu consumidor se encontra. Definir um processo, fluxo de vendas desse produto. E aí você estabelecer a sua meta de lucro e as suas estratégias para manter a empresa lucrativa e aumentar o seu faturamento sem aumentar os gastos. Aí você vem para as suas campanhas de vendas. E aí, o primeiro item seria as cartas de vendas, que na maioria das vezes a gente vê por aí, a empresa ela simplesmente põe numa página, no site ou direto numa fanpage, apenas uma página com uma foto do produto ou falando alguma coisa do serviço e pronto. Na verdade, você deve ter vários tipos de carta de venda, seja uma página de vendas no site com apenas texto, uma página de vendas com banners e textos, ou páginas com vídeos. Uma coisa também que você precisa saber, vou colocar aqui, é que cada carta de venda ela tem uma estrutura a ser seguida. Então, quando você vai construir a sua carta de vendas, sua página de vendas, você não vai necessariamente simplesmente colocar uma foto do produto, uma foto do serviço, com preço e um botão de compra. Não. Quando você for criar a estrutura para a página de vendas do seu produto, do seu serviço, você vai pensar em qual situação o seu cliente se encontra, qual o problema a ser enfrentado, quais as causas desse problema, qual a solução, e aí depois, aí sim, você detalha o seu produto ou serviço. Essa é a estrutura ideal para que você construa a sua carta de vendas e de várias formas diferentes. No entanto, para que você venda, para que você consiga atingir o máximo de vendas, você precisa gerar tráfego, você precisa que pessoas cheguem às suas cartas de vendas. O tráfego ele é o oxigênio das campanhas. Então você precisa de um público segmentado, você não precisa falar com todo mundo sobre o seu produto ou seu serviço, você precisa segmentar essas pessoas, você precisa falar apenas com as pessoas que fazem parte do seu público-alvo, você precisa de uma mensagem que atraia de verdade essas pessoas
ao ponto de elas quererem ler a sua página de vendas ou assistir o seu vídeo de vendas. E você precisa incentivá-las a te entregar, a te fornecer os e-mails delas. Você precisa captar os e-mails dessas pessoas. Ah, Breno, por que eu preciso captar os e-mails dessas pessoas? Porque depois disso você pode trabalhar isso aqui, ó. Depois que você faz com que a pessoa, incentive as pessoas a cadastrarem seus e-mails, você pode relacionar-se com essas pessoas. Então, depois de gerar o tráfego necessário, você precisa trabalhar uma sequência de conteúdos para o seu público. O que é que a grande maioria das empresas fazem? Elas simplesmente tentam vender. E olha, a melhor forma de você vender um produto ou serviço várias vezes para várias pessoas é você simplesmente não vendendo. É isso mesmo. Você precisa ajudar as pessoas a resolver um problema específico. Você precisa gerar conteúdo para essas pessoas. Então você pode trabalhar artigos relacionados ao produto ou serviço que você tem, e-books, são livros digitais, PDFs, tutoriais, guias, vídeos de palestras online, de mini treinamento, com dicas, a depender do seu produto, do seu nicho de negócios. Você pode trabalhar, para quem tem empresa de produto físico, um clube de compras VIPs com descontos, com bônus e, muito importante, sempre direcionando para a carta de vendas. E aí, por último aqui, nós vamos para a sequência de e-mails. Por que muitos empresários acham que campanha de e-mail marketing não dá certo, campanha de e-mail marketing não vende? Simples, porque eles não fazem da forma correta. Nas conversas que eu já tive com empresários, 99,9% deles simplesmente ou não trabalham uma campanha, não trabalham e-mail marketing, ou quando trabalham é simplesmente para mandar algum tipo de informativo que não vende, ou simplesmente mandar uma oferta do produto ou do serviço tentando vender de cara. Mas existem 4 etapas que você precisa trabalhar nas suas campanhas de e-mails. Você precisa trabalhar uma etapa de segmentação. Por exemplo, vamos supor que você tem uma loja física e você vai iniciar uma campanha do clube de compras VIP com bônus para determinados produtos ou determinado serviço. Então você dispara um e-mail para a sua lista de e-mails para que as pessoas que tenham interesse em participar desse clube de compras VIPs clube de compras VIP com desconto, que elas façam um cadastro a fim de que elas recebam e-mails com esse desconto. Então na segmentação você vai separar e você apenas vai continuar a campanha para aquelas pessoas que de fato abriram o e-mail, leram, gostaram, clicaram no link e fizeram um cadastro. As pessoas que não fizeram isso, você manda mais um ou mais 2, no máximo mais 3 e-mails com um formato diferente do primeiro, cada um com uma abordagem diferente, um texto diferente, mas com o mesmo objetivo. E se depois desses 3 ou 4 e-mails a pessoa não se cadastrar, você simplesmente não insiste mais nessa campanha. Você apenas segue com as pessoas que se cadastraram. A segunda fase é de engajamento. Então essas pessoas que se cadastraram, elas serão engajadas, elas receberão e-mails com os descontos, com os bônus, lembrando que tem um prazo, se for o caso. E elas vão receber também e-mail de ofertas direcionadas, ofertas depois de engajadas. É muito importante que as pessoas que participam das suas campanhas, que participam da sua lista de e-mails, elas sejam engajadas, porque a sua taxa de conversão ela sobe de uma forma significativa. E aí o que é que acontece? Depois de passar por essas 3 fases, aí nós fazemos o que a gente chama de reset de atenção. A reset de atenção é uma quebra de padrão. Então, dando um exemplo aqui, se eu estava falando sobre determinado produto, vamos supor que eu estava falando de suplemento, como eu dei o exemplo anteriormente. Então, se eu estava falando de suplemento, que trata de imunidade, sistema imunológico, agora eu vou tratar de um outro assunto, de uma outra abordagem. Então, se eu tratei de sistema imunológico, agora eu vou tratar de clareza mental. Por quê?
Porque existe uma grande possibilidade de muitas pessoas que não se cadastraram nos primeiros e-mails, elas se cadastrarem, elas sentirem interesse por esse novo tema, que na verdade vai levar para o mesmo produto ou o mesmo serviço. Ok? Então, no vídeo de hoje, só recapitulando aqui, nós falamos sobre elevar o lucro de sua empresa integrando estratégias de vendas online ao seu negócio. E aí eu comecei dizendo que as empresas elas falham porque elas não dão um passo atrás e não planejam o seu negócio, visualizando posicionamento, produtos e serviços e processos. Aí, um outro pilar foi o planejamento do lucro, onde eu falei sobre meta de lucro, estratégia para se manter, para a empresa se manter lucrativa e aumentar o lucro sem necessariamente aumentar os gastos. E por último, nós falamos sobre planejamento de campanhas. Planejamento de campanhas, falamos aqui de carta de vendas, tráfego, conteúdos e sequência de e-mails. Esse é um modelo que já foi testado nos Estados Unidos, foi testado em várias empresas aqui no Brasil e é um modelo que nós trabalhamos para os nossos clientes, que nós fazemos consultoria. Eu tenho um convite muito legal, muito especial para te fazer, que é de você participar de uma reunião conosco via Skype, onde nós iremos conhecer um pouco o seu negócio e traçar as primeiras estratégias para que você, de fato, comece a atingir os primeiros resultados em vendas online da sua empresa, para que você comece, de fato, a andar no caminho correto no que diz respeito ao marketing digital. E esse convite eu vou te fazer por e-mail. Você muito provavelmente já deve ter recebido um e-mail na sua caixa de e-mail, por isso que eu peço que você vai lá e confira. O e-mail chegou em meu nome, Breno Valentim. E lá eu te explico mais um pouco sobre o que seria essa reunião, o que seria essa consultoria, essa mini consultoria gratuita para você e quais são os pré-requisitos para que você de fato seja selecionado para participar. Então, é isso. Meu nome é Breno Valentim, eu sou especialista em vendas online, eu sou cofundador da Marketing Digital Solution. Se você não curtiu a nossa página no Facebook, vai lá, dá uma curtida, acompanha, porque a gente sempre está colocando conteúdos bem bacanas, bem legais lá. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vai lá e procura, inscreve-se, Marketing Digital Solution. Então é isso, até o próximo vídeo, um forte abraço, meu nome é Breno Valentim e até a próxima.